Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 25/7/2022, o 105º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Tenho estado extremamente assoberbado com a rápida e decisiva, porém já prevista, deterioração do cenário. Planos de mitigação de risco e ações de emergência estão em andamento. Tudo deve sair do papel e tornar-se ação em breve, dada a dinâmica acelerada dos acontecimentos. Estamos vivendo, nesta fase final, há mais de 4 décadas, uma guerra de quinta geração pelo controle do planeta, para definir quem vai escrever as regras do novo ordenamento entre as nações e os povos. O que acontecia no subterrâneo e no espaço tem vindo à tona na superfície do planeta, que é onde recolhe-se o último impacto. Não é uma guerra convencional e envolve protagonistas antes ocultos. Todavia, se esses protagonistas ocultos, que realmente mandam e regem a orquestra deles, eles é que, na verdade, dão as cartas que as peças lançam no tabuleiro. São esses protagonistas ocultos que efetivamente dão as cartas. Os que aparecem na mídia são, na média, peças descartáveis. No jogo, assim como na guerra, é essencial conhecer o adversário. Voltarei a citar um clássico, Sun Tzu, em A Arte da Guerra. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Fecha aspas. Aqui eu já disse algumas vezes para vocês balizas que são norteadoras do raciocínio estratégico veiculado no canal. Vou citar agora algumas delas. Primeira baliza: conhecer o jogo, suas regras e seus jogadores é vital. Essa é a diferença entre a vida e a morte futura. Isso significa conhecer a si e ao seu adversário, conhecer os valores, objetivos e crenças dos jogadores determina a vitória ou fracasso no jogo, e a vitória ou fracasso define quem sucumbirá. 2. O jogo não é entre nações, mas entre dois grupos. Se você tentar entender o que está acontecendo, raciocinando como um jogo entre nações e governantes locais, não irá entender. A China comunista foi fortalecida recebendo volumosos recursos financeiros dos capitalistas do Ocidente, bem como know-how e fábricas. E esses capitalistas continuam enviando dinheiro para lá, mesmo após a China se mostrar uma ameaça aos Estados Unidos e à Europa. Por outro lado, governos ocidentais do hemisfério norte têm sabotado seus próprios países, como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, como eu já tenho mostrado aqui. 3. Pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos são ruins, é impossível defender ou argumentar que a estratégia utilizada é boa. Negar os frutos é negar o resultado, é negar as evidências, e isso é imprudente e conduz à derrota. A análise deve ser feita de forma imparcial, sem paixões ou convicções prévias intervenientes.
4. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Planejar é importante. Ter discernimento e um rol de informações para embasar o planejamento também. Agora, não colocar em prática é suicídio. E por último, 5. Só se desilude quem se ilude. A vontade, o desejo de querer acreditar em algo para não sair da zona de conforto mental faz com que pessoas se recusem a ver evidências, buscando subterfúgios para sustentar suas ilusões. A realidade se impõe e todos eles serão pegos desprevenidos. O Ocidente vem colhendo sucessivas derrotas, com seus valores e cultura sendo radicalmente infiltrados e modificados, e sua economia sendo fortemente impactada, aproximando-se do colapso, como já mostrei diversas vezes aqui no canal. A Europa e Estados Unidos caminham rapidamente para uma crise sem precedentes e podem arrastar muitos outros países imprudentes que não se prepararam adequadamente para este cenário. No Brasil, o nível de tensão só aumenta, levando a cenários futuros de curto prazo preocupantes. No Ocidente, percebe-se uma sabotagem interna antiga, já comentada várias vezes aqui no canal. Em vários países, os dominadores globais elegem o governante e este ajuda conscientemente ou por ignorância associada à manipulação, este ajuda na implantação da agenda. Aqueles que deveriam combatê-la em todo o Ocidente não lograram êxito até o momento. Logo, lembre-se das balizas, das 5 balizas que eu citei anteriormente. O ônus ou o bônus estão chegando rapidamente e de forma relevante para todos e todas, notadamente os dirigentes. Vamos agora ao movimento das peças. Começaremos, como habitualmente, pelo cavalo. Na Ucrânia, há sinais de que algo grave pode vir a acontecer. Existem informações de que a embaixada americana pediu em 13 de julho que todos os americanos saiam da Ucrânia. Ademais, chegaram informações de que a Marinha Russa retirou seus navios dos portos da Crimeia, levando-os para longe do alcance dos sistemas de artilharia de foguetes múltiplos e dos sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, armas essas entregues aos ucranianos pelos americanos e europeus. Alguns analistas entendem que os ucranianos usarão essas armas para atacar a Crimeia. Por outro lado, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que a Ucrânia, abre aspas, será confrontada com o dia do juízo final, fecha aspas, se o país lançar um ataque à Crimeia. Agosto sempre é um mês estranho. Vamos esperar que nada aconteça de grave. A Ucrânia virou uma guerra proxy, num verdadeiro vale-tudo. O The New York Times noticiou que há agentes da CIA na Ucrânia, bem como vários ativos de forças especiais dos Estados Unidos no terreno. Reino Unido, França, Canadá e Lituânia são outros países que possuem comandos militares na Ucrânia, segundo a publicação. Aliás, por falar em guerra proxy, foi divulgada a informação de que os Estados Unidos têm usado um programa secreto de nome código 127E, vou repetir, de nome código 127E, para travar guerras proxy em todo o mundo. Pelo menos 14 dos chamados programas 127E estavam ativos no Oriente Médio
e Ásia-Pacífico em 2020. No total, entre 2017 e 2020, os militares dos Estados Unidos realizaram pelo menos 23 programas deste tipo em todo o mundo, com um custo estimado de 310 milhões de dólares. O 127E é um programa secreto destinado a operações encobertas, em conjunto com tropas estrangeiras e forças irregulares. Vou repetir, e forças irregulares de países parceiros em torno do mundo. Além disso, o programa permite aos Estados Unidos treinar, fornecer armas e inteligência às forças estrangeiras. Esse programa não está sujeito à supervisão de congressistas e demais órgãos de controle dos Estados Unidos. A Bloomberg noticiou que um sistema de míssil hipersônico dos Estados Unidos novamente falhou durante um teste de voo no Havaí após sofrer pane na ignição. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não deu detalhes sobre o ocorrido. Esta foi a segunda tentativa sem sucesso. No teste anterior, ele havia apresentado uma falha no propulsor, impedindo que o míssil fosse lançado da plataforma. O Pentágono está investindo dezenas de milhões de dólares em balões de alta altitude que pretende usar para vigilância. Prevê-se que os balões voarão 2 vezes mais alto que a maioria das aeronaves comerciais e poderão ser usados para localizar e rastrear as armas hipersônicas da China e da Rússia. Eu já mostrei aqui como empresas americanas e universidades europeias cooperam com o exército da China. Agora surge mais uma notícia neste sentido. Os militares chineses estão comprando semicondutores projetados por empresas dos Estados Unidos e fabricados em Taiwan e na Coreia do Sul para alimentar seus avanços em inteligência artificial, de acordo com o relatório publicado pelo Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Universidade de Georgetown. O Exército de Libertação Popular Chinês está fazendo progressos significativos na adaptação da inteligência artificial às suas tecnologias de combate e apoio. O relatório esclarece, abre aspas, dos 97 chips de inteligência artificial individuais que pudemos identificar em registros públicos de compra do PLA, do Exército Chinês, quase todos foram projetados pela NVIDIA, Xilinx, agora AMD, conhecida como AMD, Intel ou Microsemi. Vou repetir as empresas que fornecem semicondutores para os militares chineses: NVIDIA, Xilinx, agora AMD, Intel ou Microsemi. A cooperação, fecha aspas. A verdade é que a cooperação ocidental para tornar a China militarmente superior aos Estados Unidos continua a todo vapor. Mas não para aí. Imagine de quem alguns órgãos de segurança importantes dos Estados Unidos têm comprado drones. Você já imaginou? Da China. A DJI da China está vendendo drones para agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo o FBI e o Homeland Security, e pagando lobistas em Washington para manter o fluxo. Existe outra empresa de drones chinesa vendendo aos americanos. Ela chama-se Autel. É o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos, enriquecendo e ajudando a financiar o desenvolvimento de armas da China.
Você entendeu? Porque a questão não é entre países, mas entre grupos. O exército chinês segue ampliando sua presença no mundo, fora das fronteiras da China. Hoje já existem implantações vinculadas a eles nas seguintes regiões: na América Latina, na Argentina, Venezuela e Cuba, na África, na Namíbia e Quênia, na Ásia, no Camboja, na Birmânia, Myanmar, Laos, Paquistão e Tajiquistão. Existem também dezenas de ilhas com bases ativas do exército chinês no Mar do Sul da China. De acordo com o relatório de pesquisa do MIT de abril, abre aspas, empresas chinesas possuem ou operam ativos de terminais em 96 portos em 53 países. Fecha aspas. Vou repetir. 53 países. Esse foco, muitas vezes excessivo, do Ocidente e da OTAN em combater a Rússia, vem favorecendo a China, que silenciosamente se fortalece e se expande. Nenhuma nova implantação de forças militares significativa foi feita pelo Ocidente no provável teatro de operações da China. Talvez o conflito da Ucrânia esteja servindo como uma distração conveniente. Na verdade, existe uma região que oferece possivelmente mais risco de um conflito nuclear do que a Europa. Essa região é a que envolve 3 países que são potências militares, potências nucleares e já tem um histórico de conflito. Ou seja, é a região que envolve a China, o Paquistão e a Índia. Tanto a China como o Paquistão já tiveram conflitos com a Índia e eles, China e Paquistão, vêm se aproximando bastante. A cooperação militar e econômica entre a China e o Paquistão se aprofundou sensivelmente. A maior preocupação da Índia hoje é uma guerra em 2 frentes, contra a China e o Paquistão simultaneamente. A história mostrou que guerras em 2 frentes não são boas. Seria algo muito sério e devastador se a Índia se envolver nesse conflito com o Paquistão e a China simultaneamente. É necessário dar mais atenção a esta questão. Já mostrei aqui várias vezes como a preparação militar dos Estados Unidos tem ficado aquém do desejado, a exemplo do que ocorre com o porta-aviões Gerald Ford e com o caça F-35, para ficar apenas em 2 exemplos que eu já comentei aqui. Recentemente, Mark Gunzinger, diretor de conceitos futuros e avaliações de capacidade no Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais, ele deixou claro que as Forças Armadas dos Estados Unidos não são capazes de atender plenamente às demandas da Estratégia Nacional de Defesa por causa de anos de cortes de força e falha na modernização de seu arsenal. Muitos anos de cortes financeiros provocaram, e também cortes na força, provocaram também falhas na modernização do arsenal. Ele disse o seguinte, abre aspas, há uma enorme lacuna entre o que a Estratégia de Defesa Nacional exige que a Marinha, a Força Aérea, o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais forneçam e o que eles podem realmente fornecer hoje. Fecha aspas. Gunzinger fez as declarações durante uma mesa redonda em 12 de julho sobre a questão do desenvolvimento das Forças Aéreas e Navais dos Estados Unidos, organizado pelo Hudson Institute, que é um think tank conservador. Participando na mesma reunião, Diana Maurer,
diretora de capacidades de defesa e gerenciamento do Government Accountability Office, mostrou num exemplo impactante, chocante, que cerca de 50%, metade dos caças F-18 Super Hornet dos militares dos Estados Unidos foram considerados incapazes de missões. Ela disse o seguinte, abre aspas, quando metade de suas aeronaves não consegue decolar para realizar uma única missão, isso realmente prejudica a capacidade de realizar algumas das operações que a Marinha e outros gostariam de realizar. Isso é uma preocupação, fecha aspas. Maurer disse ainda que havia preocupações semelhantes com vários navios, normalmente usados para lançar essas aeronaves, e que o atraso na manutenção de rotina em navios estava afetando negativamente os militares de maneira profunda. Esses são pontos que eu já levantei aqui e que têm impactado severamente as capacidades das Forças Armadas dos Estados Unidos. Outro exemplo das dificuldades por que passam os militares americanos, podemos citar que o caça de sexta geração, conhecido como NGAD, Next Generation Air Dominance, não avança. Esse projeto não avança e vai ficar mais tempo na prancheta. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, anunciou que o programa vai recuar para seguir um programa de desenvolvimento que ele disse ser mais tradicional e, naturalmente, bem mais longo do que o previsto. O secretário Kendall diz que a Força Aérea tende, abre aspas, a fazer uma demonstração rápida e então temos que iniciar um EMD, ou Programa de Desenvolvimento, e esperar vários anos porque não iniciamos a função de desenvolvimento, fecha aspas. Esse programa do NGAD já tem 8 anos, iniciou em 2014 e foi contratado no ano seguinte. O NGAD só voou em simulações de computador. Na verdade, tudo é dinheiro. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos arcam com os custos do F-35, um caça de quinta geração, enquanto o NGAD é de sexta geração, quando se tornar uma realidade, porque ele ainda não é. Enquanto então os Estados Unidos arcam com os custos do F-35, que é um caça de quinta geração considerado o projeto militar mais caro da história e que tem gerado diversos problemas, com sua eficácia sendo extremamente questionada, o NGAD poderá superar os valores do polêmico F-35, que já foi o projeto mais caro da história. Volto a dizer, tudo é dinheiro no complexo industrial militar. O general John Raymond, líder da Força Espacial dos Estados Unidos, disse no Fórum de Segurança de Aspen, em 20 de julho, que a China ameaça, abre aspas, todos os instrumentos de poder nacional, fecha aspas, dos Estados Unidos. Muito bem, vamos agora sair então do cavalo e vamos falar da torre. O poder econômico é fundamental e decisivo em qualquer definição global. Então vamos falar então desses movimentos da torre. Um pequeno balanço do primeiro semestre do ano nas bolsas dos Estados Unidos será bastante interessante. Vamos falar disso. O mercado de ações dos Estados Unidos teve seu pior desempenho em 50 anos, influenciado fortemente pelas sólidas perspectivas de inflação e recessão. Nos primeiros 6 meses de 2022, o Dow Jones caiu 15,3%. O Nasdaq perdeu quase 30%. E o S&P 500 caiu 20,6%.
Como exemplo, vou comentar aqui com vocês o comportamento de algumas ações que foram muito recomendadas por investidores nos últimos 2 anos. Por exemplo, a Amazon caiu no primeiro semestre 37%. A Netflix caiu 70%. A Tesla caiu 43%. A Disney quase 40%. E a Apple caiu 25%. Muito bem. Eu avisei muitas vezes aqui que essa era uma bolha de especulação que não tinha nenhum fundamento e que teria necessariamente de sofrer um choque de realidade que eu acredito ainda não chegou no seu ponto adequado. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, agora está prometendo se comportar direito depois da farra com operações de QE, flexibilização quantitativa, e outras operações bizarras desde 2020 para cá. Eu tenho dito bastante sobre isso desde o início do canal. Pois bem, o Federal Reserve confirmou que começará a reduzir seu balanço de cerca de 9 trilhões de dólares em parcelas de 47,5 bilhões de dólares por mês nos mercados abertos. Matt DeLong, diretor de tecnologia da Real Life Trading, fez o seguinte comentário, abre aspas, nesse ritmo, será junho de 2026, antes que o balanço do Fed esteja em níveis pré-pandêmicos. Ou seja, isso é daqui a 4 anos. A última vez que o Fed diminuiu seu balanço dessa forma, estava em um nível de 2 trilhões de dólares em 2007-2009 e só conseguiu descarregar 20% do que foi planejado, fecha aspas. Ou seja, se ele só conseguiu, o Fed, descarregar no mercado 20% do balanço quando tinha um estoque de 2 trilhões, como pensa ele conseguir agora com um estoque de 9 trilhões? Nem nos 4 anos previstos e nem em 10 provavelmente isso vai acontecer. Claro que essa conversa é para enganar incautos. Essa conversa do Fed, esse balanço inchado, fruto das ações não usuais dos últimos 2 anos, porém planejadas e intencionais, é um dos fatores que fizeram a situação da economia estadunidense chegar aonde está. Mark Zuckerberg começou a mostrar a verdade aos seus colaboradores. Segundo a Reuters, numa sessão semanal de perguntas e respostas no final do mês passado, ele avisou aos funcionários para se prepararem para uma recessão e demissões. Ele disse aos funcionários o seguinte, abre aspas, se eu tivesse que apostar, diria que esta pode ser uma das piores crises que vimos na história recente, fecha aspas. E depois ele acrescentou, abre aspas, realisticamente, provavelmente, há um monte de pessoas na empresa que não deveriam estar aqui, fecha aspas. E aí concluiu, abrindo aspas, eu acho que alguns de vocês podem decidir que este lugar não é para você e que a autosseleção está bem para mim. Vou repetir o que ele disse aos colaboradores. Além de dizer a eles que ali não era o lugar de muitos deles, ele disse o seguinte, eu acho que alguns de vocês podem decidir que este lugar não é para você e que a autosseleção está bem para mim, fecha aspas. Ou seja, traduzindo, ele convidou as pessoas, Mark Zuckerberg, convidou seus colaboradores a sair antes que ele tenha de demiti-las. Os dominadores globais continuam a financiar a China.
o que é perfeitamente previsível dentro da regra do jogo. Investidores globais começaram a despejar dinheiro em ações chinesas novamente, com um recorde de 5,8 bilhões de dólares investidos em fundos negociados em bolsa, ETFs chineses, no mês de junho. O número é um recorde para a China, de acordo com o nosso amigo BlackRock, que publica dados mensais sobre ETFs de ações chinesas desde 2012. ETFs são cestas de títulos que os investidores compram por meio de uma corretora. Os fluxos de dinheiro para a China têm sido particularmente fortes desde o final de 2020, de acordo com os dados, com o último recorde de ETF alcançado em janeiro, com um fluxo de 4,3 bilhões. Os dominadores globais deixaram bem claro sua opção de fortalecer a China em detrimento do Ocidente, como pode ser visto na declaração de Natasha Sarkaria, estrategista de investimentos do BlackRock, citada pelo Financial Times, quando ela disse, abre aspas, ela falando, os investidores europeus não estão realmente comprando ações dos Estados Unidos, não estão realmente comprando a Europa, mas estão comprando a China. Essa é uma mudança marcante nos fluxos globais, fecha aspas. As nações ocidentais, no formato tradicional, com soberania e patriotismo, não interessam aos dominadores globais. Mais claro do que isso, é impossível. Quanto mais dinheiro eles vão precisar redirecionar para a China, para o Ocidente entender o jogo. O CEO da Costco, Craig Jelinek, alertou que, embora a classe média americana esteja indo bem financeiramente, as pessoas com gastos menos discricionários estão tendo dificuldades na economia atual dos Estados Unidos. Numa entrevista à CNBC, Jelinek disse o seguinte, abre aspas, para muitas pessoas neste momento, elas estão em recessão porque estão apenas tentando sobreviver, apenas comprando gasolina e pagando suas contas de casa. Fecha aspas. Na China, a queda do sistema financeiro continua. Em vídeos anteriores eu abordei as 3 vulnerabilidades da China, que é a questão demográfica, a questão do mercado imobiliário e a do sistema financeiro. Para se ter uma ideia da relevância do sistema financeiro chinês, estima-se que ele chega hoje a 54 trilhões de dólares, ou seja, mais que o dobro do tamanho dos ativos nos bancos comerciais dos Estados Unidos. Eu já havia comentado essa crise nos bancos chineses com as pessoas tentando sacar dinheiro. Comentei até nos vídeos passados como eles usam o sistema de Covid para evitar que as pessoas vão ao banco sacar. A diferença é que agora começaram os confrontos entre a população e as forças de segurança na China. Como relata a Reuters, uma grande multidão de depositantes furiosos enfrentou a polícia na cidade de Jiangsu e muitos ficaram feridos em função do bloqueio dos seus depósitos. Os bancos congelaram milhões de dólares em depósitos em abril, informando aos clientes que estavam atualizando seus sistemas internos. Os bancos não emitiram nenhuma comunicação sobre o assunto desde então, disseram vários dos clientes e depositantes desses bancos. De acordo com a mídia chinesa, os depósitos bloqueados nos vários bancos
da China podem valer até 1,5 bilhão de dólares em depósitos congelados, e as autoridades dizem estar investigando os bancos. É um efeito em cascata que tem deixado o Partido Comunista Chinês com os cabelos em pé. Eles não desejam de forma alguma, como já comentei, tumulto na rua e confusão com as forças de segurança. Gordon Chang entende que a China está passando por uma crise de dívida sistêmica devido à falta de liquidez. Ele estima que 400 mil depositantes supostamente não foram autorizados por alguns bancos na província de Henan, na China, a sacar o dinheiro. Ele enfatizou o seguinte, abre aspas, o Partido Comunista Chinês agora não tem respostas econômicas. O país como um todo está endividado demais. Então, este é um problema daqui para frente. Fecha aspas. Sobre esse problema, ele ainda acrescentou o seguinte, abre aspas, foi mascarado porque o Partido Comunista conseguiu obter dinheiro de fora. Vou repetir, obter dinheiro de fora. Foi mascarado porque eles contraíram dívidas, mas agora eles estão ficando sem espaço para o que fazer. Fecha aspas. Então ele deixa claro que a ajuda que permitiu mascarar o problema foi dinheiro vindo de fora. Como eu já comentei, nenhuma novidade. O dinheiro vem para salvar a China, vindo dos dominadores globais, do Ocidente. Ok? A crise do sistema financeiro chinês tende a se agravar naturalmente pela incapacidade das pessoas que tiveram seus saldos bloqueados em pagar suas hipotecas. A pessoa não saca, não paga a hipoteca, gera inadimplência e isso é um ciclo prejudicial. Tudo está interligado às 3 vulnerabilidades da China que eu já citei. Os bancos da China tiveram uma grande queda diante dos temores de que o não pagamento generalizado de hipotecas provocaria contágio dentro do setor bancário. Pequim, naturalmente, está começando a parecer desesperada. O crescimento econômico da China desacelerou acentuadamente no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto, PIB, da China cresceu apenas 0,4% em relação ao ano anterior, informou o Departamento Nacional de Estatísticas em 15 de julho. Alguns meses atrás, já havia reduzido sua meta de crescimento real de 2022 para apenas 5,5%, o que para o ritmo chinês representa pouco. E mesmo assim, esta não parece ser uma previsão execuível, alcançável. A liderança da China se irrita, se exacerba com o crescimento do desemprego para mais de 6% da força de trabalho recentemente e quase 20% da população jovem. O primeiro-ministro Li Keqiang apresentou recentemente as medidas de estímulo adotadas pelo gabinete da China, chamado Conselho de Estado. O programa intitulado, abre aspas, Pacote de Medidas Políticas para Estabilizar a Economia, fecha aspas, é um plano enorme, totalizando cerca de 800 bilhões de yuans, mais ou menos 120 bilhões de dólares, e consistindo em 33 iniciativas separadas. Provavelmente, os dominadores globais precisarão colocar ainda mais dinheiro na China. Enquanto os dominadores globais colocam dinheiro na China para salvá-la, a China acelera seu processo de desdolarização. Ela vendeu 23 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos em maio, reduzindo
o seu estoque de títulos total para 980 bilhões, de acordo com os últimos dados mensais divulgados em 18 de julho. É o 6º mês consecutivo de vendas, como mostrou um relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. É o 6º mês consecutivo em que a China se desfaz de títulos do Tesouro americano. É a primeira vez que a participação da China em dívida americana caiu abaixo da marca de 1 trilhão desde maio de 2010. O Japão, o maior detentor estrangeiro de títulos dos Estados Unidos, também tem se desfeito de suas reservas em dólar. Ele reduziu a participação dos títulos do Tesouro americano em 5,7 bilhões de dólares, para o seu estoque total cair para 1,2 trilhão de dólares em maio. Gennady Goldberg, estrategista sênior de taxas da TD Securities em Nova York, disse a Reuters, abre aspas, Japão e China estavam vendendo o que é uma verdadeira continuação das tendências anteriores. Fecha aspas. O Brasil, cujas reservas internacionais são administradas de forma independente pelo Banco Central, continua deixando essas reservas internacionais majoritariamente atreladas ao dólar dos Estados Unidos. Não vendeu praticamente nada. O Banco Central faz o que quer e o governo não tem como interferir, mesmo que quisesse. É o caminho garantido para problemas no curto prazo, como venho falando há mais de 2 anos. A Europa está ficando desesperada com a crise energética. A França e a Alemanha já não escondem mais as suas preocupações. O ministro da Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que, abre aspas, vamos nos preparar para um corte total do gás russo. Hoje, essa é a opção mais provável, fecha aspas. E depois ele acrescentou, abre aspas, você também tem que preparar planos de redução de carga e estamos fazendo isso. Significa olhar de uma maneira muito específica para cada empresa, cada área de trabalho, quais são as empresas que devem reduzir seu consumo de energia e quais são os que não podem, fecha aspas. Obviamente que as empresas reduzirem consumo de energia significa reduzir a produção. Até mesmo nas ruas da França, a iluminação pública já está sendo racionada, e em muitos casos desligada em certos períodos. Paris, conhecida como a Cidade-Luz, está ficando sem iluminação. Na Alemanha, a situação é ainda pior. A população alemã, de cerca de 80 milhões de pessoas, depende da Rússia para mais de 1/3 do fornecimento total de gás, e não há alternativa imediata. O Deutsche Welle, que é de língua inglesa, conclui sobre um potencial efeito dominó de um corte de fornecimento russo dizendo o seguinte, abre aspas, toda a economia seria afetada. A Prognos estimou que se o fornecimento de gás russo falhasse, a produção econômica da Alemanha poderia cair 12,7% até o final do ano, fecha aspas. De acordo com o Financial Times, a Alemanha agora está racionando água quente, escurecendo as luzes das ruas e fechando as piscinas à medida que o impacto de sua crise de energia começa a se espalhar da indústria aos escritórios, centros de lazer e residências. À medida que o desespero bate, as convicções ambientais do governo alemão vão para segundo plano.
Os alemães, em suas residências, estão reativando fogões a lenha e lareiras. As vendas de lenha, pallets de madeira e carvão, bem como botijões de gás, dispararam. Então, vejam que quando a coisa aperta, as convicções ambientais tornam-se secundárias. Eles estão agora reativando em suas residências fogões a lenha e lareiras, bem como dobraram, triplicaram, dispararam as vendas de lenha, pallets de madeira e carvão. Será necessário muita madeira para aquecê-los nesse inverno. Axel Gedaschko, chefe da Federação de Empreendimentos Imobiliários Alemães, GDW, disse o seguinte, abre aspas, a situação é mais do que dramática. A paz social da Alemanha está em grande perigo. Fecha aspas. Rainer Dugger, chefe da Confederação das Associações de Empregadores Alemães, declarou o seguinte, abre aspas, estamos enfrentando a maior crise que o país já teve. Temos que ser honestos e dizer, antes de tudo, perderemos a prosperidade que tivemos há anos. Fecha aspas. Outro país europeu que enviou suas convicções climáticas para um segundo plano foi a Hungria. O governo húngaro declarou estado de emergência devido ao aperto no fornecimento de energia. Gerlend Gulyas, assessor do primeiro-ministro Viktor Orbán, anunciou que a produção doméstica de gás e carvão será intensificada e as reservas de gás preenchidas antes do inverno do que na Europa. O governo húngaro vai proibir a exportação de lenha, enquanto aumenta a extração doméstica de carvão. Ao mesmo tempo, a usina de Matra, que é a carvão, será reiniciada o mais rápido possível. São os europeus voltando para a matriz anterior de carvão, madeira e energia nuclear. Importa aqui também ressaltar que os Estados Unidos também deixaram suas convicções ambientais em segundo plano. Preocupado com a segurança alimentar, o Biden autorizou, através do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que os agricultores produzam, vou repetir, que os agricultores produzam em áreas de conservação ambiental. Segundo divulgado, a permissão surgiu quando grupos agrícolas pediram ao secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, que os produtores pudessem plantar nos mais de 4 milhões de acres. 4 milhões de acres dão mais ou menos 1,6 milhão de hectares. É uma área enorme. E eles pediram ao secretário que eles pudessem plantar nessa terra agrícola nobre atualmente inscritas no CRP. CRP quer dizer Conservation Reserve Program, um programa de conservação de reservas. O que a imprensa diria, eu pergunto a vocês, se aqui no Brasil o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberasse os agricultores brasileiros para plantar em áreas de preservação, por exemplo, nas APPs, áreas de preservação permanente. O que vocês acham que a mídia estaria falando a nível mundial? Pois bem, lá isso está acontecendo nos Estados Unidos e ninguém dá um ai. Assim como ninguém dá um ai sobre os incêndios nas florestas na Europa, cuja temperatura está muito alta. Parece que incêndio em floresta só é crime no Brasil. Muito bem, os romenos também fazem seus alertas. O vice-primeiro-ministro romeno, Unor Kelemen, declarou o seguinte, abre aspas, em primeiro lugar, nós, a União Europeia,
teremos que pagar pelas sanções contra a Rússia. Verdade seja dita, todos nós pagaremos o preço neste inverno, enquanto, infelizmente, não há sinais de que o fim da guerra está próximo. Será um inverno rigoroso, talvez o mais rigoroso dos últimos 40, 50 ou 60 anos. Fecha aspas. Há uma preocupação crescente com a saúde das empresas europeias, porque, afinal, o impacto da subida de preços da energia é decisivo na composição de custos da cadeia produtiva. De acordo com dados da Bloomberg, as empresas europeias de energia e serviços públicos acumularam mais de 1,7 trilhão de dólares em dívidas para cobrir o custo da disparada dos preços do petróleo e da gasolina, o que é um aumento de 50% em relação à dívida antes da pandemia. Alguns analistas acreditam que estamos no início de uma onda de falências na Europa à medida que o inverno se aproximar. Talvez seja este o verdadeiro motivo por trás da divulgação feita pela Reuters de que, segundo o documento a qual ela teve acesso, a União Europeia irá flexibilizar as sanções antes impostas à Rússia. Segundo a Reuters, as mudanças permitirão que os países da União Europeia descongelem os fundos dos principais bancos russos, o que pode ser necessário para aliviar os gargalos no comércio global de alimentos e fertilizantes. Vejam que o calo está apertando e a Europa começa a ceder. No momento que se vive uma crise de energia na Europa e, em parte, nos Estados Unidos, coisas estranhas acontecem no Japão. Um incêndio fez com que a maior geradora de energia do Japão, Gera, desligasse uma unidade de 500 megawatts em sua usina termoelétrica de Chiba, perto de Tóquio, com a onda de calor prolongada mantendo a demanda por energia em níveis altos. O Ministério da Indústria do Japão disse que o fornecimento de energia deve permanecer apertado durante o pico da temporada de verão, pedindo às famílias e empresas que economizem eletricidade. Pelo jeito, a crise energética chegou também ao Japão. Nos Estados Unidos, a administração Biden continua a drenar as reservas estratégicas de petróleo, como já comentei aqui em vídeos anteriores. Depois de Biden ir ao Oriente Médio pedir petróleo em troca de segurança e receber uma negativa dos árabes, ele continuou sua estratégia de fragilizar os Estados Unidos. Um número crescente de pessoas está percebendo que o governo Biden drenou mais petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos do que os Estados Unidos realmente precisaria, fomentando Biden, uma narrativa de emergência falsa. Pior que isso é que se descobriu que parte do petróleo tirado das reservas estratégicas americanas não está sendo destinado aos americanos, e sim a vários outros países, incluindo a China. Mais de 5 milhões de barris de petróleo foram exportados para a Europa e Ásia no mês passado, incluindo o maior inimigo dos Estados Unidos, a China, mesmo com os preços da gasolina e do diesel batendo recordes dentro dos Estados Unidos. Ao invés de aumentar a oferta interna para baixar os preços, Biden preferiu mandar petróleo das reservas estratégicas para outros países. Cargas de petróleo foram encaminhadas para a Holanda e para uma refinaria na Índia. O mais incrível é que uma terceira carga de quase 1 milhão de barris foi direcionado para a China,
que agora está se beneficiando diretamente às custas dos consumidores dos Estados Unidos. Alguns detalhes desta venda para a China já vieram à tona. Em abril, o Departamento de Energia vendeu 950 mil barris, ou seja, quase 1 milhão de barris, da reserva estratégica para a Unipec América, para a empresa, então, repetindo, Unipec América, que é o braço norte-americano da maior trading da China, Unipec, que é também de propriedade integral da Petrochemical Corporation, também conhecida como Sinopec. A Sinopec, que é a proprietária da Unipec, que recebeu o petróleo dos Estados Unidos, é uma empresa estatal chinesa de petróleo e gás, com sede em Pequim, que está ligada ao segundo filho do presidente Biden, chamado Hunter Biden, cujas transações comerciais no exterior têm despertado um interesse crescente. Segundo o noticiário americano, a Sinopec está ligada a Hunter Biden, filho de Joe Biden, por meio da BHR Partners, uma empresa de private equity que Hunter ajudou a criar. A empresa investiu um total de 10 bilhões de yuans, aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, em 2014 na Sinopec. Hunter era membro do conselho não remunerado da BHR, que investiu na Sinopec. E ele era membro não remunerado até abril de 2020 e detinha uma participação de 10% na empresa em maio passado, embora não esteja claro se ele se desfez desta participação. Ou seja, o filho de Biden é acionista de uma empresa que investe numa empresa chinesa que recebe o petróleo do pai dele. A deputada Cat McMorris Rodgers disse o seguinte, abre aspas, o povo americano merece respostas sobre por que nossas reservas de energia de emergência estão sendo enviadas para adversários estrangeiros como o Partido Comunista Chinês, comprometendo nossa segurança energética e nacional, fecha aspas. Na verdade, isso parece ser coisas de família, tendo à frente o Deus Dinheiro. Numa nota final sobre o movimento da Torre, surgiu uma informação de que a Suíça esvaziou completamente o ouro contido no seu cofre na Bundesplatz 1, na capital Berna, considerado um dos maiores cofres do mundo. Ela esvaziou completamente o ouro que estava nesse cofre. Pelo jeito, ele agora está vazio e especula-se que todo o ouro foi levado para um bunker federal perto de Kantesteg, nas montanhas suíças. Dizem que isso aconteceu para submeter o cofre principal a uma reforma. Muito estranho. Reformar um cofre desse tamanho, um dos maiores cofres do mundo, por quê? E por que agora? Vamos então agora ao movimento da peça Bispo. Eu já disse que países não têm amigos e defendem seus interesses de forma pragmática. Aqueles que acreditam que países seguem nobres ideais humanos estão completamente enganados. E isto serve para todos eles, seja Estados Unidos, seja Inglaterra, seja a França, seja a Rússia, seja a China, seja a Índia, qualquer um deles. Por exemplo, os Estados Unidos apoiaram ditaduras cruéis como a do Iraque, quando o Saddam Hussein estava lá, e a Arábia Saudita por muitos anos. Agora, numa entrevista à CNN, no dia 12 de julho, o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, admitiu que ele já planejou golpes de Estado em outras nações, estando à frente dos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas,
como alguém que já ajudou a planejar golpes de Estado, não aqui, mas, você sabe, em outros países, isso dá muito trabalho, fecha aspas. É o ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos admitindo numa entrevista que eles planejam golpes em outras nações. Nada surpreendente. Surpreende apenas os crédulos, os ingênuos. Uma forma de destruir um país é introduzir o uso de drogas altamente viciantes e incapacitantes. Este é o caso do crack, da cocaína, etc. Mas pouco se fala da metanfetamina. Segundo os analistas da Insight Crime, uma organização dedicada a esclarecer os efeitos do crime organizado, os Estados Unidos são o país número 1 da metanfetamina. Com mais de 2 milhões de usuários no país, o mercado da droga vale lá mais de 40 bilhões de dólares. Há pouco mais de uma década, esse número era de 13 bilhões de dólares. No espaço de 4 anos, entre 2015 e 2019, as mortes por overdose de metanfetamina nos Estados Unidos quase triplicaram. Estima-se que a grande maioria da metanfetamina em circulação nos Estados Unidos vem do México, mas os ingredientes da droga vêm da China. Os poderosos cartéis mexicanos estão agora associados em estreita colaboração com os chineses para expandir e lucrar com este mercado e, de quebra, destruir a vida dos americanos com mais força do que um exército poderia fazer. Você deve pensar que todas as cidades com mais câmaras de vigilância pública do mundo ficam na China ou em outros países da Ásia. Pois bem, surpreendentemente, Londres está em posição de destaque nesta lista de cidades que mais vigiam os seus cidadãos. 5 das 10 cidades mais vigiadas do mundo estão localizadas na China. 9 das 10 estão localizadas na Ásia. A única exceção é Londres, uma cidade com 1.138 câmaras de vigilância por milha quadrada. E de onde vêm as câmaras que são instaladas em Londres? Adivinha? Você deve ter acertado. Elas vêm da China. Como alertou Satish Tiwari, a Hikvision e a Dahua, 2 das maiores empresas de vigilância do mundo e com laços estreitos com o Partido Comunista Chinês, estão atualmente varrendo os céus de Londres. A chance de os dados coletados pelas câmaras londrinas serem enviados para a China é altíssima. Só não enxerga quem não quer. O Daily Mail publicou recentemente uma pesquisa do Instituto de Política da Universidade de Chicago que mostrou que mais de 1/4 dos americanos, 28%, diz que pode, abre aspas, em breve ser necessário pegar em armas contra o governo dos Estados Unidos, fecha aspas. A pesquisa também mostrou que a maioria dos estadunidenses, tanto liberais quanto conservadores, achava que seu governo era, abre aspas, corrupto e manipulado contra pessoas comuns como ele, fecha aspas. Foi divulgado também que a pesquisa revelou que, no geral, 49% dos americanos, 49% dos americanos concordaram que cada vez mais se sentem estranhos em seu próprio país. Alguns consideram que a ONU resolveu destruir as criptomoedas. Venho avisando desde 2020 que as criptomoedas não eram do interesse dos dominadores globais e expliquei aqui no canal
como elas seriam combatidas. Agora a ONU, em um documento intitulado sugestivamente de, abre aspas, nem tudo que reluz é ouro, fecha aspas, ela recomenda que países em desenvolvimento tomem ações em relação às criptomoedas, alertando esses países sobre os riscos relacionados à falta de regulamentação da indústria. No documento, eles afirmam que as desvantagens apresentadas a essas nações pelas criptomoedas superam os benefícios que podem apresentar às pessoas e instituições financeiras. O documento até sugere que países em desenvolvimento exijam o registro obrigatório de todas as carteiras de criptomoedas, cobrem impostos sobre transações e proíbam anúncios relacionados a criptomoedas. Ao final, para a surpresa de ninguém, eles aconselham a ONU a esses países apoiar a criação de CBDCs, que são as moedas digitais controladas pelos bancos centrais. Naturalmente, esse movimento da ONU era perfeitamente previsível para aqueles que acompanham os meus vídeos e o canal. Novamente, num outro movimento, na mesma linha da ONU, o Pentágono, através do DARPA, divulgou um estudo contendo várias vulnerabilidades do Bitcoin, assim como da rede Ethereum. A DARPA contratou um estudo para entender até que ponto os blockchains públicos são realmente descentralizadas e seguras, tendo, então, estes seus pontos fundamentais que alicerçam a segurança. A empresa que realizou o levantamento para o DARPA foi a Trail of Bits, focando seu estudo no Bitcoin e no Ethereum. Pelo Twitter, o DARPA divulgou o estudo afirmando que as vulnerabilidades encontradas podem causar grandes impactos neste setor, ainda que essa informação seja de responsabilidade dos autores do estudo. A guerra às criptomoedas foi declarada há algum tempo pelos DGs e está em andamento através das peças que eles movem no tabuleiro. Um dos fundadores de uma criptomoeda, ainda dentro desse combate que está sendo feito a elas, um dos fundadores de uma criptomoeda foi condenado por um júri federal em Nova York por fraudar investidores que pensavam que o dinheiro virtual era lastreado em commodities, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. De acordo com documentos judiciais e provas apresentadas no julgamento, Randall Crater ofereceu serviços de pagamento virtual por meio de uma moeda digital fraudulenta que ele chamou de My Big Coins, disse o Departamento de Justiça. E agora ele está sofrendo as sanções penais. O Brasil continua conflagrado, dividido e vulnerável, cada vez mais radicalizado e sem a união nacional necessária para vencer os desafios em andamento e os que se aproximam à medida que o jogo se encaminha para o fim. O Brasil caiu na cilada e foi dividido, dentro daquela estratégia dos dominadores globais de dividir para governar. Os demais países, no seu entorno, sentem o sinal de fraqueza e falta de coesão social, falta de coesão nacional, falta de uma pauta que una todos os brasileiros. Esses países no entorno e outros que observam sentem esse momento de vulnerabilidade do país. O Paraguai já se pronunciou. Ele fez no Parla Sul um pedido de reparação histórica aos vencedores da Guerra do Paraguai, que foram Brasil, Argentina e Uruguai, que formavam na época a Tríplice Aliança. A historiadora Noélia Quintana, que é assessora do Bloco Paraguaio no Parla Sul, onde ela apresentou sua visão histórica do conflito,
afirmou o seguinte numa entrevista, abre aspas, ninguém pediu dinheiro. Só queremos a aceitação dos atos cometidos, os nossos arquivos e o nosso patrimônio material que foi roubado pelo Brasil. Aos paraguaios não interessa nenhuma moeda. Queremos reparação histórica moral para tantas mentiras criadas como desculpas para os crimes que cometeram. Fecha aspas. E logo depois ela continuou. Abre aspas. Acho que houve extermínio. Presta atenção na palavra que ela usou. Acho que houve extermínio. É o conceito que os comandantes aliados usaram em suas cartas. Certamente o termo genocídio é cunhado após a Segunda Guerra Mundial. Novamente o termo que ela usa, genocídio, que é cunhado, segundo ela, após a Segunda Guerra Mundial. Houve crimes de guerra graves, fecha aspas. Será esse o início de um processo maior contra o Brasil e contra a Tríplice Aliança? O tempo dirá. Mas ainda há outros que querem avançar sobre o Brasil, aproveitando-se dos sinais de fraqueza e da falta de coesão nacional. Foi anunciado que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, vem ao Brasil para uma reunião com vários ministros da defesa do continente na 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas. O Pentágono afirmou que Austin virá, abre aspas, apoiará a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis. Vou repetir, incluindo o respeito às autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos, fecha aspas. Traduzindo, ele vem dizer aos militares da América Latina e principalmente aos do Brasil que não se metam na progressiva e decisiva tomada da América Latina pela esquerda. Obviamente que isso não é pauta de reunião de ministros da defesa, vir dizer para outros, vir dar pitaco na América Latina, dizer que tem que defender ou respeitar isso ou aquilo. Austin, obviamente, está fazendo uma intromissão indevida, inconveniente nos assuntos da América Latina e do Brasil. Só para refrescar a memória de vocês, ele é o mesmo que eu citei num vídeo anterior, que sequer foi recebido pelas principais autoridades de defesa da China. Ele, Austin, sequer foi recebido pelas duas principais autoridades de defesa da China. Ele ligou várias vezes solicitando uma reunião e só foi recebido pelo número 3 na hierarquia de defesa da China. Lá, a China se dá o respeito e impõe o respeito. Austin deveria estar mais preocupado com a deterioração brutal das capacidades de defesa dos Estados Unidos, que venho denunciando aqui há mais de 2 anos. Mas, naturalmente, não é o caso, pois, como peão de terceira classe dos dominadores globais, ele faz o que lhe mandam fazer. Se os militares brasileiros não rechaçarem com veemência essa interferência indevida, terão dado um mortal sinal de fraqueza para todos os predadores que aguardam silenciosamente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global, em função de ditos 16 mil casos no planeta, com, pasmem, apenas 5 mortes. Declarou a emergência de saúde global em função de 5 mortes. Eles estão desesperados para criar um novo catalisador na área de saúde. Entretanto, o número de casos não evolui para a quantidade que eles precisam, e as pessoas esclarecidas já sabem qual é o propósito. Ademais, a título de informação, o Journal of New England Medicine
publicou o primeiro grande estudo revisado por pares sobre infecções por varíola dos macacos. Eles analisaram a infecção por varíola dos macacos em 16 países entre abril e junho, quando os casos começaram a surgir em países fora da África. O estudo relatou 528 infecções diagnosticadas entre 27 de abril e 24 de junho, das quais 98% eram em homens gays ou bissexuais, com idade média de 38 anos. Os termos e conclusões que eu estou relatando aqui são exatamente aqueles que foram divulgados na mídia que eu citei. Por falar em saúde, o ex-médico da Casa Branca, Ronny Jackson, que foi médico pessoal de vários presidentes americanos, escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, Biden não vai terminar seu mandato. Todos sabem que ele é inadequado para o trabalho. Sua mente está muito longe. Isso não pode continuar. Ele precisa renunciar. Fecha aspas. Está aí o veredito de um ex-médico da Casa Branca que assessorou vários presidentes americanos sobre as capacidades cognitivas do atual ocupante do governo americano. Uma pesquisa conduzida pelo GOIS, que é uma equipe de pesquisa sediada em Edimburgo, informou que o plâncton, os minúsculos organismos que sustentam a vida nos mares, foi praticamente exterminado. O biólogo marinho e ex-assessor do governo escocês, Dr. Howard Dryden, disse o seguinte, abre aspas, isso vai desaparecer em cerca de 25 anos. Nossos resultados confirmaram uma redução de 90% na produtividade primária no Atlântico. Efetivamente, o Oceano Atlântico está praticamente morto, dado que o plâncton é o sistema de suporte da vida do planeta e a humanidade não pode sobreviver sem ele, o resultado é perturbador. Fecha aspas. O fato é que as alterações climáticas estão mais relacionadas ao Sol do que à atividade humana. E os DGs e os governos europeus e americanos sabem disso e talvez por isso não estão tendo nenhuma vergonha de colocar a questão climática em segundo plano diante da emergência energética. O fato é que a influência do Sol é muito maior que a influência da atividade humana no planeta. O astrofísico sérvio Milutin Milankovic, que dá nome à teoria do clima de Milankovic, discorreu sobre como as variações sazonais e latitudinais da radiação solar que atinge a Terra de diferentes maneiras e em diferentes momentos têm maior impacto nas mudanças nos padrões climáticos. E ele apresentou essa teoria e foi pouco compreendido, Milankovic. Mas, à frente, em 1976, começaram a reconhecer os dados e informações que ele deu sobre a influência do Sol sobre a Terra. Em 1976, um estudo publicado na revista Science confirmou que a teoria de Milankovic é, de fato, precisa e que corresponde a vários períodos de mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história. Em 1982, 6 anos após a publicação desse estudo na Science, o Conselho Nacional de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos confirmou a teoria Milankovic como verdadeira. Mais 18 anos à frente, no ano 2000, foi a vez da NASA reconhecer. A NASA publicou informações em seu site do Observatório da Terra
sobre a teoria climática de Milankovitch, revelando que o planeta está, de fato, mudando devido a fatores estranhos que não têm absolutamente nada a ver com a atividade humana. Mesmo com essas 3 confirmações, as pessoas preferem continuar a não olhar para cima, a acreditar em coisas que são colocadas sem nenhuma lógica. Essa vontade de não olhar para cima, como foi colocado num filme que fez sucesso, leva o ser humano a querer esconder-se das evidências para não sentir ou ver as consequências do que está acontecendo no sistema solar. São as chamadas variáveis exógenas, que não poderão ser ignoradas por muito tempo. No dia 7 de julho, uma rachadura se abriu no campo magnético da Terra e permaneceu aberta por 14 horas. A rachadura no campo magnético foi criada por um fenômeno raro chamado região de interação corrotativa do Sol. Assim como as ejeções de massa coronal, as CIRs, que são as interação corrotativa, são lançadas do Sol em direção à Terra e podem conter ondas de choque e campos magnéticos comprimidos. A partir de hoje, dia 25, vale a pena seguir com atenção os movimentos e a dinâmica do ciclo solar 25, até que ele atinja o seu pico no ano 2025. O ciclo solar 25 e o ano 2025 têm uma conexão profunda, decisiva e que merece a sua atenção. O efeito dominó está em finalização na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço.